Olá, muito bom dia. Estamos dando início a mais uma edição hoje do programa Resenha e nós, Robson, temos o prazer de receber novamente aqui no Resenha o advogado especialista em Direito, Ilan Kels. Seja muito bem-vindo. Satisfação, John, satisfação, Robson, mais uma vez estar nesse seleto programa, né, e cumprimentar os seus ilustres telespectadores que nos honram nesta manhã com essa audiência. Bom, a gente vai, Robson, falar aqui sobre as dúvidas eleitorais. Estamos num período muito importante para a democracia do país e surgem, claro, na cabeça do eleitor muitas dúvidas em relação a esse período. E eu lhe pergunto logo de início, doutor, o que é permitido e o que não é permitido nesse momento em relação às eleições? Por exemplo, um caso para exemplificar, carro de som é permitido, até que horas, como é que se dá isso? Perfeito, John. Nessas eleições 2020, né, nós tivemos primeiro o clássico encurtamento da campanha, né, já vivido isso na eleição pretérita de 2018, essa redução, estamos aí já dentro dos 30 dias, né, finais, na reta final de campanha, o último mês efetivo, onde naturalmente essas manifestações de propaganda eleitoral já muito restritas pela legislação eleitoral, lamentavelmente, né, porque ao contrário do que nós vemos, por exemplo, na campanha americana, né, que todos nós estamos acompanhando e o mundo inteiro acompanha, há uma plena liberdade, né, de expressão, os meios, né, disponíveis a todos os candidatos pareados, né, são quase que ilimitados. E aqui no Brasil, infelizmente, nós tivemos uma restrição ao longo dos anos e essa eleição em especial. Por exemplo, em relação ao carro de som. O carro de som, até as eleições pretéritas, era possível, né, em 2016, você rodar com carro de som volante, normal, né? Naturalmente, era um artefato que encarecia muito as campanhas, porque muitas pessoas nem carro tinham, mas na época das eleições alugavam os carros para alugar as campanhas eleitorais. Nessas eleições, apenas é permitido carro de som acompanhando carreatas e passeatas, ou seja, fazendo a sonorização desses eventos específicos. Não é mais permitido aquele carro de som volante de 8 da manhã até as 22 horas. Se tiver uma carreata e passeata à noite, até Perfeito, que horas? Até as 22 horas, okay. Né, até as 22 horas com o carro de som. A sonorização de comício, que é aquele trio elétrico ou mini trio parado, até a meia-noite, né, permitido normal, a realização de comícios até a meia-noite, desde que o trio, né, ou o trio ou o mini trio esteja parado, ele não pode estar circulando, né, e também sendo desfigurando. Já, né? O carro de som, contrário, né? Ele só pode estar em movimento, né? Ele não pode estar sonorizando, né? Que é aqueles carros de som de menor porte, colocam uma caixa de som ali em cima, aquele tradicional, né? Ou chamado alguns mini paredões, né? Hoje tem aqueles quadrados, né? Aquelas carrocinhas que puxam, etc. E esses aí não podem estar circulando com os jingles eleitorais, né? Os chamados jingles eleitorais, que era ali incessantemente, passava um carro, passava outro, e era um constrangimento muitas das vezes, porque muitos nos respeitavam a distanciamento mínimo de 200 metros de hospitais, de escolas, as crianças ali estavam pela manhã ou pela tarde, né, muitas escolas, e de repente toda hora passando um carro de propaganda, um hospital, o médico fazendo uma cirurgia, aquele barulho, etc. Então realmente isso foi um avanço, mas que não deixa de ser um tolimento aí à manifestação, né, das campanhas, já que encurtou muito esse período. A gente está aqui voltando um pouco no tempo, camisas, a gente foi tirando, tinha um showmício, né? Praça Leodoro, então, vivia ali comícios imensos. Os comícios não eram showmícios, foram saindo, a própria restrição do tempo, até agora. O que mudou, o que há de novidade nesse ano, nesse pleito agora? Tem que repete 2018 e o que tem de novidade nesse pleito? Você falou um item importantíssimo, a questão do showmício, né? A evolução dele e a retirada por total. E veja que nessas eleições, em específico, nesse momento de pandemia, o que nós tivemos? O TSE foi consultado, né, por parlamentares a decidir sobre a questão das lives. Porque é evidente que os comícios, a gente sabe, não era mais dúvida, né? A gente sabe que em muitos interiores, determinados cantores, né, e animadores ainda insistem em estarem junto com seus candidatos e aqueles, por exemplo, eu sou um artista local e eu faço jingles.
E aí eu vou lá com o meu candidato e fico cantando. Isso não pode, é uma burlar a legislação, né? Então, a gente já vê muitas representações, juízes determinando, né, multando as coligações e determinando, naturalmente, a retirada desse show, porque não deixa de ser um show, né, daquele artista local. Não precisa ser uma banda de renome nacional, né? Um artista local, ele é um artista, né? E caracteriza o showmício. Agora, nessas eleições, nessa pandemia, começou a surgir os problemas. Imagina, John Coutrinho, nós sermos candidatos, eu e você numa chapa majoritária, e aqui a gente chamar para a nossa live o Gustavo Lima. Imagina a audiência aí de quantos milhões de pessoas nós teríamos, né, em detrimento do candidato que estivesse concorrendo conosco, um Ivete Sangalo, né, esses artistas de renome nacional que estavam fazendo essas lives com 5 milhões de pessoas, aí 4 milhões, etc. E aí o TSE disse que as lives, né, com a presença desses artistas, se assemelhavam aos showmícios e foram vetadas também, né? De forma que, nesse período, independente da presença dos comícios físicos, dos showmícios estarem proibidos fisicamente, eles estão virtualmente também pelas lives. Essa é uma grande novidade que o TSE teve que, né, dentro desse momento de pandemia, adaptar a legislação e responder à consulta nesse sentido. Vamos lá, distribuição de brindes, que antigamente a gente sabia, não era, Robson? Dar uma dentadura para né? Esse tipo de coisa. Não só, veja, começava desde a caneta, chaveiro, boné, aquelas bolsas tiracolo, aquelas garrafinhas personalizadas, ou seja, todo tipo de brinde, né, é vetado. Desde o início aí do mês de janeiro, né, do ano da eleição, há essa vedação de distribuição de brinde. E as camisas têm uma coisa interessante, a quantidade de consultas que nós recebemos aí no início dessa campanha. Mas doutor, o TSE falou no ano passado que eu poderia votar se eu fizer uma camisa para votar no dia da eleição. Falou, mas você me fez a pergunta fazendo a resposta dela. No dia da eleição, nós estamos agora no início da campanha, tu acabou de registrar a tua candidatura. Então, ou seja, o que você fizer agora e distribuir, caracteriza a distribuição de brinde. Para que camisa nenhuma dá voto a ninguém mais, né? Brinde nenhum dá voto. Esqueçam essa situação. E é difícil você, em determinadas campanhas, determinadas candidaturas, você incutir isso no candidato, porque ele já vem com aquela cultura, né? Mas doutor, já tem 1.500 camisas aí para a gente colocar na cor do partido. Aí querem burlar, querem colocar a cor do partido, ou só um número, ou só uma frase indiretamente. Você me lembra das equipagens, né? Pronto, era tradicional a equipagem. Equipagens de futebol, né, que é muito comum também. E de forma que tudo isso caracteriza brinde, tudo isso é vedado, tudo que oferece vantagem ao eleitor, ele está vetado. Agora, no dia da eleição, eu posso fazer uma camisa e, olha, eu apoio o candidato X e ir votar com ela. Eu fiz a minha camisa, tem uma nota fiscal, se eu for parado numa fiscalização, meu adversário, olha, ele mandou fazer camisas ali. Eu falo, não, essa aqui é minha, eu fiz, está aqui minha nota, etc. Tudo bem. Uma exceção, não é uma regra, não é aquelas camisas padronizadas, você vai mandar fazer 100, 200, 1.000 e etc. iguais e dizer que é uma manifestação individual, né? Então tudo tem um bom senso, tudo tem a questão do parâmetro, né, e etc. Às vezes o questionamento também até uniformização de cabos eleitorais, né? Você poderia configurar ou não, né? Existe também uma polêmica nesse sentido, né? A jurisprudência ainda não é consolidada, porque efetivamente, se você comprovar, eu mandei fazer só ali 100 camisas para os meus 100 colaboradores contratados, ok, você mostra nota fiscal, tá ok. Mas de repente você está numa cidade pequena e que você encontra aí 1.000 e poucas camisas dessas. Complicado, né? Você vai provar aquelas 100 e aquelas outras. Aí entra o abuso de poder econômico, entra a descaracterização. Por isso que é um risco muito grande, né? Você orientar o candidato ou as coligações nesse sentido em relação a qualquer oferta de brinde. E o principal deles, o mais atrativo, é as camisas, né? De forma que a gente aconselha e orienta, né, que evitem, né? Porque camisa nenhuma vai dar voto e vai incrementar a campanha de ninguém nessas eleições. Dizem que há uma prática também, às vezes, no interior, o cara mata um boi na véspera e faz uma distribuição ali na madrugada. Como é que a Justiça Eleitoral está se preparando para isso? Porque são muitas as tentativas de tentar burlar, né, aquilo que poderia ser, outros falam, são coisas incríveis. Algumas, logicamente, que seria leviano da minha parte falar, mas fala-se muito, existe toda uma teoria da conspiração a respeito daquilo que acontece naquelas horas que antecedem um pleito. E só acrescentando essa fala do Robson, esse questionamento dele, o detalhe importante além desse é a questão do transporte.
te lembra. Eu ia fazer esse link. Esse transporte também, só esclarecesse para a gente. Perfeito. Veja, tanto a distribuição gratuita de alimentos, né, e aí não seria, por exemplo, é perfeitamente permitido, né, você, por exemplo, você vai ter uma equipe de cabos eleitorais ou de coisa que vão efetivamente estarem numa logística de transporte, né, os transportes autorizados pela Justiça Eleitoral, nessas situações estarão ali credenciados. Evidente que eles vão ter o local de alimentação, né, vai poder ser ofertado. Agora, você não vai poder matar um boi e colocar numa situação e ali arregimentar aquelas pessoas, porque necessariamente naquela fazenda, naquele local, sair dali já no voto do cabresto, né, como é que se diz, na expressão, porque com certeza caracterizaria ali uma oferta de alimentos, né, uma distribuição de um brinde in natura, que seria, né, naturalmente essa situação clássica dos bois aí em véspera de pleito, né? E o transporte transporte de eleitores, muito cuidado, porque ele só é permitido o transporte credenciado, aquele que tem a credencial da Justiça Eleitoral, que vai estar sendo monitorado pelo Ministério Público, pela Justiça, pelos serventuários e pela própria logística de polícia local, né? Às vezes o Exército também vai estar na cidade com esse suporte, mas a Polícia Militar também vai estar monitorando. E aí parou o carro, não teve isso, a van, o carro lotado de pessoas e etc., caracterizando, o carro é retido imediatamente, é uma multa, é um processo eleitoral. Muitas pessoas aí perderam seus direitos políticos, perderam cargos públicos, né, tiveram perda de cargo público porque foram processadas por estarem fazendo transporte ilegal. Né, foram condenadas criminalmente e aí tiveram seus cargos de concurso, etc., prejudicados em virtude dessa condenação criminal, ou seja, por uma coisa singela, né, que foi feita ali no sentido de ajudar e acabou ajudando e prejudicando a si própria, a sua família e a sua carreira por um transporte ilegal de eleitores aí no dia do pleito. Dr. Ilan, Robson, a gente faz uma pausa rapidinho, vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando daquilo que é permitido ou não nas eleições. E, claro, aí dúvidas relacionadas à internet, à propaganda também entrando na pauta. É só um instante, a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Resenha, recebendo aqui o Dr. Ilan, advogado, especialista, que está tirando as nossas dúvidas sobre o que pode, o que não pode, o que é permitido ou não em relação ao período eleitoral. Robson pode fazer aí. Bem, antes da gente começar nessa guerra que acontece hoje no submundo, nessa tal da Deep, né? Hoje a gente pode falar de Deepfake, colocação de Ilan. Ilan, vamos falar sobre o financiamento. Vamos colocar na pauta financiamento. Afinal de contas, empresas podem, pessoas físicas, jurídicas, como é que fica? O que ficou definido para esse pleito? Perfeito. Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, por volta ali dos idos de 2015, o financiamento público ele acabou sendo circunscrito aí ao fundo partidário e em 2017 foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o famoso FEC, o Fundo Eleitoral, né? Hoje, exclusivamente, são esses dois fundos públicos que estão financiando, oficialmente, naturalmente, as campanhas e não existe mais o financiamento privado de pessoas jurídicas, apenas de pessoas físicas. Eu, Ilan, tenho renda declarada do ano de 2019. Vamos colocar aqui que eu tenho uma renda declarada arrecadei no ano passado R$100 mil eu declarei de imposto de renda. Sim. Significa que eu, Ilan Kelson, posso doar R$10 mil no máximo para qualquer campanha 10%. Eleitoral, 10%. Eu, Ilan, estou desempregado, não tenho renda. Qual é o meu parâmetro se eu tiver uma outra atividade informal não declarada? A isenção do imposto de renda não é 28.800 e alguma coisa? Isso. Até quem ganha isso não é obrigado a declarar. Então, significa dizer que eu posso, no máximo, doar R$ 2.850. Para qualquer candidato. Para qualquer candidato ou partido, né? Nessa situação. Inclusive aquelas doações de internet, agora, de vaquinha, muito, o que é o problema, John? Que principalmente em eleição federal a gente não vê muito, mas em eleição municipal. Pessoas que estão na lista do Bolsa Família fazendo doações de 3, 4, 5 mil reais, mais do que elas ganham no ano inteiro. Pessoas que estão no cadastro de desempregados do CAGED. Pessoas que são beneficiárias agora, imagina, estão recebendo R$600 do renda emergencial, como é que vão fazer uma doação se aquilo seria o mínimo, né, de subsistência da pessoa? Pessoas que, óbitos também, né? Muitas pessoas de óbitos que os familiares ficavam com cartão, apareceram. Então hoje a Justiça Eleitoral, a Receita Federal, o Banco Central,
Todos esses sistemas, né, o antigo Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, todos estão com sistemas integrados com a Justiça Eleitoral para fazer esse monitoramento e barrar todas essas fontes vedadas, né, que são consideradas fontes legais, de doações de campanhas eleitorais. Então, muito cuidado nos interiores, né? Às vezes, o amigo que quer te ajudar, ele vai te prejudicar, você vai ser multado, você vai ter aquele valor glosado, vai ter que devolver, né? E então são situações muito constrangedoras que podem ocorrer para o candidato, daí a necessidade dos candidatos estarem monitorando diariamente. Hoje você pode, pelo celular, né, no aplicativo bancário, monitorar sua conta de campanha, né? Para ver se as doações que estão ingressando ali são aquelas que foram informadas, se você emitiu o recibo eleitoral, ou se de repente você está caindo na armadilha de um adversário que deposita indevidamente um dinheiro, e aí se foi, no dia seguinte você tem que chamar seu contador, estornar, né, para aquela conta, ou estornar para o Tesouro Nacional via GRU, de forma que você não possa utilizar. Você utilizou 1 centavo daquele dinheiro, pronto, você já, para a Justiça Eleitoral, tacitamente você concordou em se beneficiar temporariamente daquele recurso, para que depois você pudesse fazer, né, a regularização dele. Então, é muito importante, continua estritamente vedado. E aí, por exemplo, uma coisa muito comum na imprensa, é proibido pessoa jurídica, então significa dizer que um site, um blog, etc., não pode fazer, né, uma doação ou uma manifestação estimativa de recurso financeiro. Por quê? Porque não deixa de ser uma pessoa jurídica. Exato. E vai estar contribuindo ali para aquela campanha. E dentro dessa questão dos recursos, doutor Ilan, importante também falar sobre a internet. O que é permitido ao candidato em relação à propaganda de internet? Você falou blogs, sites, o que é permitido e o que não é permitido? O candidato ele pode ter um blog pessoal, ele pode ter uma página no Facebook, construir uma página na internet, né, informar a Justiça Eleitoral, ter o seu perfil no Instagram, ter o seu perfil no Twitter, no Facebook, todas essas redes oficiais, né, ele pode e fazer as suas manifestações. Por exemplo, você sabe que nessas eleições, vereadores não estão tendo acesso ao horário eleitoral. Sim. Gratuito padrão, eles só estão tendo acesso às inserções, ou de 30 ou de 60 segundos. Mas o vereador, todo dia, se ele quiser, ele pode gravar um programa de 3, 4, 5 minutos e colocar impulsionar na sua rede social. Pode impulsionar, inclusive, com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? Por quê? Desde que ele registrou e adquiriu o CNPJ eleitoral e abriu sua conta bancária, o impulsionamento nessas eleições ele está legalmente autorizado. Por quê? Vai aparecer lá o Facebook ou o YouTube, o Google ou aquela outra rede, o Instagram. Vão emitir a nota fiscal e vão informar ali num campo específico, né? Qual o CNPJ eleitoral, quem foi que está pagando e a quantidade do impulsionamento para a fiscalização de qualquer eleitor e, naturalmente, para a Justiça Eleitoral. Eu sou um eleitor e partidário do Robson, que é candidato. Eu quero ajudar o Robson nas redes sociais. Eu posso impulsionar o material do Robson? Excelente pergunta. Na minha página? Excelente pergunta. Esse é o exemplo clássico de que não pode. Né? Só quem pode é o candidato, o partido dele ou a coligação. Então, o eleitor, a pessoa física, ele não pode fazer esse impulsionamento, né? Ele poderia anteriormente, na época da pré-campanha, fazer o impulsionamento da rede social dele normal, mas desde que não fosse uma manifestação eleitoral, mas apenas ali a questão do enaltecimento de alguma qualidade, etc., naquele período ali que nós vivemos até o dia 26 de setembro próximo passado, né? Mas agora não, o eleitor ele não pode pagar o impulsionamento, somente o candidato e o partido respectivo dele. O candidato, um sujeito detonou a imagem dele, mas ele vai lá e dizia antes, não, isso aí não fui eu, não foi da minha página que saiu da página de outra pessoa. Como é que está esse monitoramento? Só para a gente ratificar, quer dizer, se ele utilizar, ele tem que ir lá e dizer para o cara, olha, não coloque isso aí porque senão eu que vou me ferrar aqui. Quer dizer, a responsabilidade é do candidato. Para a gente voltar a essa história de centralização. Isso, nós estamos vendo muito nessas eleições isso. Hoje, o meio de comunicação de maior pulverização, naturalmente, não deixa de ser o WhatsApp, né? Então, você tem um grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp, por exemplo, eu, Ilan, vou e faço um encaminhamento. Eu não produzi aquela matéria, não produzi aquele texto, mas eu encaminhei para um grupo que tem 250 pessoas, ou encaminhei para um grupo do Telegram que tem 30 mil pessoas. A partir dali, eu assumo o risco de sou um coautor daquela notícia, que pode ser fake,
Pode ser uma mentira, pode ser uma notícia criminosa, caluniosa, mas a partir do momento que eu assumi o risco de encaminhar ela, eu assumo aquele risco. Então, eu a partir dali, eu posso ser acionado judicialmente, né, porque eu encaminhei, ou seja, eu tacitamente autorizei, né, que aquela notícia saísse da minha rede para um terceiro. Né? Daí a cautela que todos nós, né, independente de jornalista ou não, né, mas principalmente nós, pessoas físicas, temos que ter ao encaminhar essas mensagens. É importante abrir, ler, para que possamos fazer uma avaliação prévia e não corrermos esse risco de sermos processados, né, gratuitamente em virtude do encaminhamento de uma notícia fake, uma notícia criminosa, uma notícia que possa gerar, inclusive, um processo crime. Doutor Ilan, outro fato interessante que está acontecendo muito nessas eleições é relacionado à questão de impugnações de candidatura. Se fala um candidato tem contas irregulares, as contas deles foram julgadas irregulares pelo TCE, por outro órgão. Que o senhor explicasse para a gente de forma bem simples, o que impede um candidato de disputar as eleições? O que torna ele ficha suja? Essa é a grande pergunta, porque há sempre questionamentos. O candidato está impugnado, o candidato está ficha suja, tem contas irregulares. O senhor explicasse para a gente, detalhasse aí o que torna um candidato, digamos assim, elegível. Perfeito. Não necessariamente você está numa lista de contas irregulares do Tribunal de Contas do Estado ou do Tribunal de Contas da União, necessariamente significa dizer que você está inelegível. É preciso que seja analisado se essas contas houveram uma irregularidade insanável, se essas contas tiveram um ato de improbidade que gerasse um ressarcimento ao erário. Então, ou seja, tem todo um cabedal de análise, né, para que seja feito, e aí se a condenação de improbidade administrativa, por exemplo, se foi em relação a princípios apenas, né, ao artigo 11, e não teve ressarcimento ao erário, não teve dano e etc., aquele candidato está plenamente elegível, não obstante ele ter sido condenado em segunda instância no tribunal. Né? Então, muitas situações nós estamos vendo aqui nos municípios maranhenses que candidatos que estavam nessas situações de listas, né, continuam plenamente, tiveram seus registros deferidos e outros naturalmente não, porque aí, por exemplo, foram condenados pelo órgão competente. A condenação hoje, nós sabemos, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o órgão competente para o julgamento dos ex-prefeitos municipais, né, e prefeitos no mandato reeleitos e que têm contas pretéritas ainda, é a Câmara Municipal. Então, se o TCE, por exemplo, deu um parecer prévio desfavorável, mas essas contas desceram à Câmara e o Legislativo aprovou, o que vai valer para fins eleitorais é o que o Legislativo aprovou e não mais o parecer prévio do Tribunal de Contas. Ao contrário, por exemplo, se ele for um ex-presidente de Câmara e tiver suas contas julgadas irregulares e essas irregularidades forem consideradas insanáveis pela Justiça Eleitoral, aí naturalmente o Tribunal de Contas do Estado é o órgão competente. Por quê? Porque essas contas não descem para a Câmara Municipal para serem, né, julgadas novamente. O TCE é o órgão competente, a partir dali transitou em julgado, ele não tendo recurso de reconsideração com efeito suspensivo, ele está inelegível por 8 anos a partir daquela data. Que acordo foi feito entre o STF e os gigantes na internet no mundo, e que repercussões isso já estão acontecendo, no que diz respeito exatamente a esse controle dessas notícias disparadas? Os famosos disparos em massas, né? Tanto via WhatsApp, né, quanto via SMS. Né? Você está no teu celular ali, você recebe número dos Estados Unidos, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de vários DDDs que você não conhece, você não autorizou. E hoje no Brasil, inclusive, uma legislação avançou bastante, muito elogiada a nível mundial, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, está em vigor aí desde setembro, que tem uma influência nesse pleito. Né? Por quê? Eu não sou obrigado a receber dado nenhum que eu não autorizei. E se eu receber, eu tenho que ter um mecanismo para que eu possa dizer, olha, eu não quero receber mais. Mas ninguém está fazendo isso. É evidente que a gente está vendo esses abusos. O próprio WhatsApp se aliou ao Tribunal Superior Eleitoral no final do ano passado na produção da resolução de propaganda e foi inserido lá expressamente a vedação dos disparos em massa, tanto via WhatsApp quanto via SMS. Por quê? Porque na eleição de 2018 ficou descontrolado. Como não tinha esse balizamento, não tinha essa vedação, agora não, agora tem, e aí há um mecanismo, o WhatsApp criou um departamento e aí vinculado ao Tribunal Superior Eleitoral para facilitar as demandas, né, de retiradas, de localização, de informação de onde partiram essas mensagens, dos números, se é no Brasil, se é aqui, se é no exterior e etc. Hoje há um pool, né, de
de esforços para que possam combater essas mensagens fakes, esses disparos em massas, essas coisas ilegais que acabam vilipendiando a democracia eleitoral. Bom, nosso tempo acabou. Doutor William te agradece a sua presença aqui, que esclareceu, claro, tirou as dúvidas da gente e de quem está em casa. E o Resenha volta no próximo sábado. Até lá. Tchau.